Para o glória do nosso Senhor, estamos hoje no dia 208 de 375 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus, e primeiramente sou feliz e grato a Deus em nome de Jesus. Depois eu agradeço a você por chegar até aqui, Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo, estamos aqui lendo, meditando, refletindo na lei do Senhor, e em especial no livro de Isaías capítulo 37, graças a Deus, como manda Salmos capítulo 1, versículo 1. Feliz é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. E estamos aqui, né, refletindo, meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Então seja muito bem-vindo. E para você que já está aqui, olha, nós estamos vendo Jesus, seu ministério, sua graça, seu amor, sua vontade. Nós estamos vendo Jesus aqui. As profecias a respeito dele, não mais de forma oculta, mas de forma clara. O Messias está vindo, a minha salvação está vindo. O meu Salvador, o Salvador que eu trarei para o mundo, a minha salvação está chegando. E é o meu ungido, é o Messias que eu vou dar para vocês, é o Rei que eu vou dar para vocês, é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O Senhor está vindo e ele vem. Olha, vem como um menino, vem como uma criança, vem como um cordeiro na primeira vinda. Mas na segunda vinda ele vem como o Rei dos reis, como o Senhor dos senhores, que vai ter na sua boca espada de fogo, seus olhos são como de fogo, seus pés como latão reluzente. O poderoso vem para poder julgar a terra. Mas nós ainda estamos na primeira vinda, na vinda dele, que ele veio como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então vamos aproveitar a graça, a misericórdia, o amor do Senhor, para que a gente venha realmente a estar com o Senhor pelo amor, pela graça, pela misericórdia. E não sofrer a consequência do nosso próprio pecado. E vamos começar. Isaías, capítulo 37. Predito o livramento de Jerusalém. E aí você vê coisa bela, né? Deus fala de coisas que vão acontecer de forma muito simples. Olha, já vai haver a salvação para Jerusalém. Já vai haver o livramento para Jerusalém. Meu Deus, mas o Senhor está falando do juízo que vem. Mas o Senhor está falando da justiça que vem. Mas o Senhor está falando dos inimigos que vem. Não tem problema. Mas vai haver o livramento. Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor. Você lembra o contexto aqui, que nós lemos ontem para a honra e glória do Senhor? Qual foi o contexto? Quando o rei da Síria chegou e aí anunciou que ele ia destruir toda Jerusalém e acabar com toda Jerusalém. E aí quando o rei Ezequias ouviu isso, entrou no templo do Senhor. Se humilhou, entrou no templo do Senhor. Versículo 2. Depois enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e o chefe dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. E no caso esse Isaías é o Isaías aqui que escreveu esse livro. Com essa mensagem. Assim diz Ezequias: hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dar à luz. Talvez o Senhor, olha, Deus pode livrar? Pode, mas nem sempre vai acontecer assim, porque o plano dele é muito superior. Agora, talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o seu senhor, o rei da Assíria, enviou para zombar do Deus vivo. E aí você vê, talvez Deus, ele lute nossa luta. E que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. E aí você vê, presta atenção nesse detalhe. É um remanescente, é um pequeno povo. É menos da metade. É um grupinho pequeno. Olha, ore por esse remanescente. Talvez Deus tenha misericórdia. Talvez Deus venha e repreenda o rei da Assíria. Quando os oficiais do rei Ezequias viram a Isaías, mais uma vez, né? Só recapitulando, esse Isaías é o mesmo Isaías que escreveu esse livro que estamos lendo agora, para a honra e glória do Senhor. Quando os oficiais do rei Ezequias viram a Isaías, este lhe respondeu: digam ao seu senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu,
das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Porém nele o espírito para que, quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra. E ali farei com que ele seja morto à espada. E assim foi. Olha, foi literalmente desse jeito. Nós lemos isso aqui em Crônicas, nós lemos isso aqui em Reis, para honra e glória do Senhor, e literalmente foi desse jeito. Deus mandou um anjo, esse anjo abateu todo o exército da Síria, e o rei voltou para a Síria. E chegando lá, os seus filhos abateram o rei. Quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido de Laques, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Líbina. Ora, Senaqueribe foi informado de que Tiraca, o rei da Etiópia, saíra para lutar contra ele. Quando soube disso, enviou mensageiros a Ezequias com essa mensagem: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus do qual você confia o engane quando diz. Olha, você vê, não diga que o Deus que você confia, e isso aqui faz uma referência ao Senhor, não diga que o Deus que você confia, o Senhor, o Rei dos Reis, o engane. Olha, Deus, a natureza de Deus é uma natureza verdadeira. Deus é a verdade. Deus é a vida. Deus é correto. Tudo que Deus fala é certo. Quem engana é o homem, quem falha é o homem, quem mente é o homem. Em Deus não existe isso, porque a natureza dele é a verdade. Deus é a verdade. E aí você vê, o que o rei da Etiópia falou para Ezequias? Não deixe que o Deus do qual você confia o engane quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Ou seja, olha, se renda logo ao rei da Síria. Se renda logo porque o bicho pegou pro lado de vocês e acabou. Porque o Deus de vocês, o Deus de Israel, não vai livrar Israel. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Não ouça o que o mundo tem a dizer. Não ouça o que o mundo fala a respeito do meu Deus, do seu Deus. Não ouça os comentários que o mundo tem. Por quê? Porque sempre são comentários de morte. Sempre são comentários de fracasso. Sempre são comentários de gente derrotada. Por quê? Porque a vitória só há em Deus. A vitória só há no Criador do céu, da terra e tudo que há. Deus é o vitorioso. Deus é o Senhor. Então, não ouça comentários de derrotado. Não ouça comentários de fracassado. Não ouça comentários de demônio. Não. Ouça a lei do Senhor. Medite na lei do Senhor. Se entregue a quem Deus é. Se humilhe na presença dele. Isso sim. Olha, com certeza. Você vê, o rei da Síria está dando. O rei da Etiópia está dando certeza. Com certeza. Você ouviu o que os reis da Síria têm feito a todas as nações. E aí mais uma coisa, olha. Não é porque o mundo está indo de mal a pior. Não é porque o mundo está no inferno que para mim, que para você, que para nós que buscamos a Deus, que meditamos na lei do Senhor, que refletimos na lei do Senhor, vai ser assim também. Não é. Deus deixa claro, eu conheço o meu povo. Deus deixa claro, eu cuido dos meus. Deus deixa claro, eu sou abrigo na tempestade. Eu sou porto seguro. Eu sou castelo forte para aqueles que me buscam, para aqueles que me temem, para aqueles que procuram a mim. O que nós estamos fazendo? Nós estamos procurando a Deus. Nós estamos meditando na lei do Senhor. Nós estamos refletindo em sua santa e maravilhosa lei. Então, para nós, é diferente. Então, para nós, Perdão. Então, para nós, é outra realidade. Então, para nós, a nossa vida vai ser diferente. Por quê? Porque nós não vivemos conforme o padrão desse mundo, mas vivemos conforme o padrão do Senhor. Aí olha o que o rei da Etiópia está falando. Você não viu o que o rei da Síria tem feito a todas as nações? Volto e digo, quando você ouvir, porque você vai ouvir. Olha, o mundo está indo de mal a pior. As coisas estão indo de mal a pior. Está tudo indo mal. Presta atenção. Você tem que olhar, você tem que ouvir, você tem que escutar, você tem que confiar no que a lei do Senhor diz. No que o Senhor diz. Não no que falam, mas no que o Senhor diz. É isso que importa. É isso que é válido. E como as destruíram por completo? Olha, deixa eu te falar. A terra pode ser toda destruída, mas o remanescente de Deus jamais vai ter um fio de cabelo tocado se não for da vontade e da permissão de Deus.
É Deus quem garante. Acabou. E você acha que se livrará? Olha, aí que tá. O rei da Etiópia achava que a confiança de Ezequias estava no acaso. Não. A confiança de Ezequias, a confiança de Ezequias estava no Deus de Israel. Isso muda tudo. A sua confiança ela tem que estar no Deus de Israel. No Deus Criador, no Senhor dos Senhores, no Rei dos Reis. Não em qualquer coisa. Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados os livraram? Os deuses de Gozã, de Arã, de Refate e descendentes de Éden. E olha, presta atenção aqui, descendentes de Éden. Tudo indica que, de fato, essa aqui é uma cidade. Essa cidade aqui, a cidade de Éden, era um jardim, onde estava o jardim do Éden. Porque esse povo da Etiópia, esses povos aqui, e toda a parte ali da crescente fértil, são povos que vieram crescendo e vieram se mantendo naquela região. Então tudo indica que sim, que provavelmente naquelas proximidades era o jardim do Éden. Mas isso aqui não é para esse momento. Ou seja, as nações antigas não foram livradas. As nações antigas não sobreviveram. As nações antigas não conseguiram ter a liberdade contra o rei da Assíria. Você acha que você vai conseguir? Que estavam em Telassar? Onde estão o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Servaim, e de Ena e de Iva? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Pouco importa onde esses deuses estão. Pouco importa onde esses reis estão. Pouco importa quem são eles. Mas sabe o que importa? O Deus de Israel. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele falou: o meu nome será conhecido em toda a terra, porque eu sou grande, soberano sou eu. Olha, céus e terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. De todas as nações da terra, Deus não fez aliança com nenhuma nação, só fez aliança com apenas uma nação, que foi os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. E por causa de Cristo Jesus, nós temos acesso a fazer parte dessa família. Só por causa de Jesus, só por causa do Messias. Então, assim, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos como essas outras nações, como esses outros deuses. Não. Nós estamos debaixo da mão poderosa do Senhor. Ontem, hoje e eternamente, para a glória de Deus. E olha, nós somos guardados não é pelos nossas benfeitorias, não é pelas nossas vontades excelentes, não é porque somos bons, não. É pela graça e pela misericórdia de Deus. Olha, o Senhor nos guarda por honra ao seu próprio nome. Isso muda tudo. Porque quando nós entendemos que nós somos guardados por honra ao nome de Deus, nós entendemos que nós não conseguimos fazer nada para se esconder de Deus, para fugir da vontade dele, para fugir das boas bênçãos dele. E isso é uma maravilha. Porque, ó, entenda, é Deus quem cuida de você. E olha, nós, como filhos dele, vivemos buscando agradar a ele. Que coisa linda. E vamos continuar. A oração de Ezequias. Depois que Ezequias ouviu tudo isso, qual foi a oração dele? Vamos lá. Graças a Deus nós já lemos, né, em Reis, em Crônicas, mas vamos ler aqui também no livro de Isaías. E vamos lá. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor. E aí você vê, presta atenção. Ezequias era muito sábio. Ele foi aonde? Ele buscou quem? Ele buscou a Deus. Foi até o templo de Deus. Olha, ponha isso em sua mente. Se você quer ser bem sucedido em qualquer área da sua vida, e quando eu digo bem sucedido é fazer as coisas certas, fazer as coisas corretas, fazer o que é correto. Busque a Deus. Ore. Se entregue ao Senhor. Olha, vou ser muito sincero para você, abrindo meu coração como meu pastor fala. Presta atenção. Entenda isso. Às vezes, a gente não quer ir para a casa de Deus. Às vezes, a gente não quer ir no templo do Senhor. Isso acontece comigo. Tem dias que eu não quero. Eu não quero. Eu realmente não quero. Mas sabe o que acontece? Eu vou. E nunca na minha vida eu me arrependi de ter ido. Nunca. Nunca, nunca, nunca me arrependi de ter ido. Sabe por quê? Porque lá eu me encontro com o Senhor. O que Ezequias fez? Ezequias estava com medo.
Ezequias recebeu uma condenação total, tanto para ele, quanto para a família dele, quanto para toda a nação de Israel. Ezequias viu a violência iminente que estava rodeando os seus muros. Ezequias fez o quê? Chorou? Ezequias fez o quê? Foi até o chefe da guarda e mandou reforçar a guarda? Ezequias fez o quê? Foi lá e buscou um acordo com esses inimigos? Não. Ezequias foi ao templo do Senhor. Isso aqui é a base do que a gente tem que viver. Olha, quando as coisas estão indo bem, busque a Deus. Busque a Deus. Busque a Deus. E quando as coisas estão indo mal, busque a Deus. 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 Quanto pior sua vida estiver, mais você vai buscar a Deus. Faça isso. Que isso seja uma recorrência em sua vida. Isaías subiu ao templo do Senhor, abriu-a diante do Senhor e orou. Ou seja, abriu a carta diante do Senhor e orou. Olha a oração dele. Senhor dos exércitos, Yahweh de Sebaot, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Olha, soberano é o Senhor. Tu fizestes os céus e a terra. Acabou. O Senhor é criador. Ponto. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Senhor, ó, todas essas palavras, elas são para te insultar. Ouve, vê. Ó tu que é criador do céu, da terra e tudo que há. Versículo 16. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas as nações e de seus territórios um deserto. Olha, Senhor, isso aqui, inclusive, e aí você vê por que a Bíblia é tão linda. Porque a Bíblia faz questão de mostrar pontos fortes, pontos fracos. Ezequias, ele não é 100% correto. Ezequias, ele não é 100% firme. Ezequias, ele não é 100% confiante em Deus. Aqui é uma brecha mostrando que ele estava com medo. Senhor, ó, é verdade. É verdade que todas essas nações foram destruídas, se tornaram de um deserto. Ou seja, Senhor, eu não quero ser um deserto. Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu não quero que minha nação, que minha família, que o meu povo venha se transformar em um deserto. Atiraram os deuses deles no fogo e os destruíram. Senhor, eu não quero que o nome do Senhor seja retirado do nosso meio. Eu não quero, Senhor, que o seu nome seja arrancado de nós. Pois em vez de deuses, não passam de madeira e pedra. Olha, os deuses deles não passam de madeira e pedra, mas o Senhor é poderoso. Moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, você vê, olha, os deuses deles são madeira, pedra, moldados por mãos humanas, mas agora o nosso Senhor, o nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Acabou. Acabou. Olha, é muito simples. Os deuses deles não passam de paus e pedras, feitos por mãos humanas, ponto. Mas o Senhor é rei. O Senhor é criador. O louvor seja dado a ti. E aí, ó, imediatamente a próxima perícope, o próximo título aqui, qual é? O próximo título aqui, qual é? A queda de Senaqueribe. Você vê, uma oração mudou. Uma oração fez com que tudo viesse a ser diferente. Uma oração fez com que todo esse contexto já viesse a ser mudado. E aí que volta uma questão, não é porque Ezequias orou que tudo mudou, mas é porque já estava fazendo parte do plano de Deus colocar no coração de Ezequias a oração para que as coisas viessem a acontecer. Ou seja, nós somos instrumentos de Deus. Deus que coloca a vontade em nós, a motivação em nós, o desejo em nós. Qual é a nossa obrigação? Cumprir. Então Isaías, filho de Amós, enviou essa mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. E aí você vê, Deus já respondeu.
Ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. E aí você vê coisa bela, ó, contra ele. Deus está vindo contra Senaqueribe, rei da Síria. Olha que bênção. Deus ouviu a oração. A virgem cidade de Sião, desprezada e zombada de você. A cidade de Jerusalém maneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel, misericórdia. Olha, misericórdia. Olha, Ezequias, fique em paz. Lembra que Deus falou para Samuel? Samuel, olha, não foi você que foi desprezado. Não foi você que foi tirado. Olha, não foi contra você que eles... Não foi você que eles tiraram aí como sacerdote, como rei, como profeta, não. Não foi você que eles recusaram. Ó, foi a mim. Foi o Santo de Israel. E ó, isso muda tudo. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros dizendo. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros dizendo. Com carros sem conta, subi aos mais elevados e inacessíveis cumes do Líbano. Derrubei os seus cedros mais altos, os seus melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas, na melhor parte das suas florestas. Em terras estrangeiras, cavei poços e bebi água. Com a sola dos meus pés, saqueei todos os riachos do Egito. Ou seja, olha, eu conquistei toda a terra. Eu conquistei todos, do norte ao sul, leste a oeste, eu conquistei tudo. Nada fugiu de mim. Isso é o que o rei da Síria está falando, Senaqueribe. Você não soube que há muito eu já o havia ordenado. Olha, Deus falando, ó, há muito tempo, fui eu que o ordenei. Que desde os dias da antiguidade eu o havia planejado. Entendeu? Olha, o rei da Síria só levantou porque foi Deus que o levantou. O rei da Síria só conquistou porque foi Deus que deu a vitória. O rei da Síria só chegou lá porque ó, foi Deus que assim planejou, foi Deus que assim fez. Nós somos instrumentos do Senhor. Por isso que eu digo para você, peça a Deus um coração como o dele. Peça a Deus uma mente como a dele. Peça a Deus um espírito como o dele. Para quê? Para que você possa habitar essa terra conforme a vontade dele. Para que você possa estar alinhado com o rio que é ele, no mesmo fluxo. Não para que você fique nadando contra a correnteza, mas que você fique tranquilo, vivendo a correnteza que é ele. Agora, eu o executo e faço você transformar cidades fortificadas em montões de pedra. Olha, é Deus quem planeja e é Deus quem executa. Olha, eu o executo. É Deus quem planeja e é Deus quem faz. É Deus quem levanta e é Deus quem bota esse para derrubar e também para cair. Entenda, nós somos instrumentos do Senhor. Presta atenção, tome muito cuidado com os seus desejos. Porque a própria palavra de Deus diz 3 coisas que nunca se fartam. É a fome, é o inferno e é o desejo humano. Então preste atenção, os desejos humanos é onde justamente Satanás trabalha. Para quê? Para nos dar desejos e desejos e desejos. Mas o que nós temos que prestar atenção é na lei do Senhor, é na palavra do Senhor, é no que o Senhor diz. Acabou. Nossos desejos, eles nunca vão acabar. Nossos desejos, eles nunca vão se fartar. Nossas vontades, elas nunca vão chegar ao fim. Agora, a nossa vontade de buscar a Deus, de meditar na sua lei, de estarmos com Ele, isso sim, a gente sempre tem que colocar vontade. A gente sempre tem que colocar energia. A gente sempre tem que colocar esforço. Os seus habitantes, já sem forças, desanimavam-se, envergonhados. São como pastagens, como brotos tenros em verdes, como capim no terraço, queimados antes de crescer. Ou seja, olha, você era terrível. Você não tinha resistência nenhuma.
As pessoas que você lutava contra, eles já se davam por vencidos quando sabiam que você estava chegando. Eu, porém, agora vem. Eu, porém, sei onde você está. E aí você vê, presta atenção que coisa interessante. Deus, ele para aqueles que o buscam, Deus ele cuida do caminho do justo. Ele aplana o caminho do justo. E ele, direciona o justo. Agora para o mal, para o pecador, para o violento. Deus sabe onde ele está. Sabe o que isso mostra? Deus não anda com ele, mas Deus sabe onde ele está. Mas Deus anda com aquele que o busca. Consegue entender? Eu, porém, sei onde você está, quando sai e quando retorna. Ou seja, eu conheço toda a sua vida. E quando você se enfurece contra mim, sim, contra mim, você se enfurece. O seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, porém, o meu anzol em seu nariz. Olha, isso aqui justamente é Deus falando, inclusive levantando, né, trazendo o entendimento da Babilônia. Esse hábito era praticado pela Babilônia. A Babilônia que colocava anzol no nariz, né, daqueles que eles estavam perseguindo. Porém, o meu anzol em seu nariz, e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. Acabou. Olha, acabou. Senaqueribe, você é forte? É. Senaqueribe, você é poderoso? É. Senaqueribe, você pode? Muito pode. Por quê? Porque eu o levantei. Mas chega até aqui. Agora eu vou me levantar contra você. E acabou. A você, Ezequias, darei este sinal. Neste ano vocês comerão do que crescer por si. E no próximo, o que daquilo brotar. Que coisa bela. Mas no terceiro ano, semeiem e colham. Plantem vinhas e comam o seu fruto. Mais uma vez, um remanescente. Opa! Mais uma vez todo o povo? Não. Mais uma vez 50% do povo? Não. Mais uma vez, menos de 50% do povo, um remanescente da tribo de Judá, lançará raízes na terra e se encherão de frutos os seus ramos. Olha, mais uma vez, pequenos, menos 50%, menos da metade. Olha, mais uma vez esses poucos vão ser abençoados. Mais uma vez esses poucos vão estar na minha presença. Mais uma vez esses poucos receberão o fruto da minha graça e da minha misericórdia. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do Monte Sião. E aí você vê de novo, remanescente, remanescente, remanescente. Presta atenção nisso. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. Ou seja, a mão do Senhor. Isso tudo vai acontecer por quê? Porque é Deus que está fazendo. Isso tudo vai acontecer por quê? Porque é Deus que está no controle. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria. Ele não entrará nessa cidade e não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará e não entrará nessa cidade, declara o Senhor. Acabou. Ezequias pode deitar e dormir tranquilo. Eu defenderei essa cidade e a salvarei. Acabou. Ezequias pode deitar e dormir em paz. Por amor de mim. Você vê, por amor de mim. Por amor de mim, eu salvarei Jerusalém. E por amor de Davi. Opa, meu servo. Você consegue ver, você consegue compreender, você consegue entender a importância de você ser servo do Senhor? A importância de você buscar a Deus? A importância de você se dedicar a Deus? Você acha que todos os dias Davi queria ir para a casa de Deus? Não. Tinha dias que ele estava com medo, tinha dias que ele estava cansado, tinha dias que ele estava em qualquer situação. Mas sabe o que acontece? Todos os dias Davi ia para a casa de Deus. Todos os dias Davi buscava a Deus.
Todos os dias Davi se dedicava a Deus. Isso nós temos que aprender. Isso nós temos que aprender. Isso é um grande ensino para mim, isso é um grande ensino para você. Todos os dias nós temos que nos dedicar a Deus. Então o anjo do Senhor saiu. Opa! Ó, o anjo do Senhor saiu. Deus mandou o anjo. Lembra aquele anjo que visitou o Egito? E matou todos os primogênitos do Egito, que não estavam ali debaixo da aliança, que não estavam ali debaixo do sangue do cordeiro? Então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Olha, um anjo. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Acabou. Assim Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Acabou. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu Deus, Nisroque, seus filhos Adramaleque e Serazar o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E o seu filho Esar-Adom foi o seu sucessor. Acabou. Cadê o rei da Síria? Cadê o temível rei da Síria? Aonde está o temível rei da Síria? Teve todo o seu exército destruído e foi morto pelos seus filhos. Acabou. Senaqueribe não passa de um homem que Deus levantou para um propósito. Acabou. Entenda, nós estamos aqui com o propósito de buscar a Deus, de servir a Deus, de adorar a Deus. Acabou. Se não for para adorar a Deus, se não for para servir a Deus, nossa vida é inútil. Se não for para buscarmos a Deus todos os dias, a nossa vida é inútil. Ponha isso em mente. Nós estamos aqui com o propósito de buscar quem Deus é. Isso que importa. Senaqueribe só foi uma peça, um instrumento que foi levantado para poder trazer arrependimento a Israel, mas seu fim chegou. Isaías capítulo 38. A doença de Ezequias. Naqueles dias, Ezequias ficou muito doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, esse no caso é o mesmo profeta que está escrevendo esse livro para a honra e glória do Senhor, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não vai se recuperar. Acabou. Olha, provavelmente é quase certo de que nenhum de nós venhamos a ter esse privilégio de saber quando vamos morrer. Mas uma coisa é certa. Isso vai acontecer. Vamos morrer. Vai chegar um dia que a gente vai acordar, vai achar que a gente vai chegar até o final daquele dia e não vamos chegar. Aquele dia a gente vai, antes daquele dia findar, a nossa vida vai findar. Mas sabe o que acontece? Sabe o que é fundamental? É todos os dias a gente viver como se esse dia fosse o último. Olha, o que podemos fazer enquanto temos vida, só podemos fazer enquanto temos vida. Acabou. Então busque a Deus, se dedique ao Senhor, se dedique a quem Deus é. Sabe por quê? Porque nós não sabemos quando vamos. Versículo 2. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Você vê, ele orou ao Senhor depois que soube que ele iria morrer. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. E tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Você vê, Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra de como eu tenho te servido. Você vê, Ezequias poderia ter falado tanta coisa, né? Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu fiz aquilo. Senhor, não, eu tenho te servido. Eu tenho, sido sincero perante o Senhor. Porque no final é isso que conta. Ele poderia ter falado, Senhor, eu fui um ótimo construtor. Senhor, eu fui um ótimo artífice. Senhor, eu fui um grande comerciante. Eu fui um grande agricultor. Eu fui um grande trabalhador. Não. Tenho te servido. Não importa o que você é, não importa o que você faz aqui nessa terra. Basta você fechar os olhos e tudo isso foi inútil. Mas sabe o que importa e que eternamente vai ser lembrado? É se nós servirmos a Deus ou não. Versículo 4. Então a palavra do Senhor veio a Isaías.
Vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus dos seus antepassados, do seu antepassado, Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Ó, que bênção. Alguém que ia morrer ganhou 15 anos de vida. Ó, que bênção. E eu livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei essa cidade. Acabou. Olha, Ezequias estava passando nessa tribulação. E além dessa tribulação, estava passando pela sua doença. E agora descobriu duas coisas. Que a cidade seria poupada e que ele ganhou 15 anos. Ó, que bênção. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 graus que ela já cobriu na escada de Acás. E a luz do sol retrocedeu os 10 graus que tinha avançado. Acabou. Olha, é assim que Deus faz. Acabou. Deus controla tudo e todas as coisas. Depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte: Eu disse, no vigor da minha vida, tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos? Eu disse, não tornarei a ver o Senhor na terra dos viventes. Não olharei mais para a humanidade, nem estarei mais com os que agora habitam neste mundo. A minha casa foi derrubada e tirada de mim, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi enovelada, como fez o tecelão. E ele me cortou com um pedaço de tecido. Dia e noite foi acabando comigo. Versículo 13. Esperei pacientemente até o alvorecer, mas como um leão, ele quebrou todos os meus ossos. Dia e noite foi acabando comigo. Gritei como um andorião, como um tordo. Gemi como uma pomba chorosa. Olhei para os céus, enfraqueceram-se os meus olhos. Estou aflito, ó Senhor. Vem em meu auxílio. Senhor, vem, socorro. Socorro, Deus, socorro, Deus, socorro, Deus. Mas o que posso dizer? Ele falou comigo, e ele mesmo fez assim. Andarei humildemente toda a minha vida, por causa dessa aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem, e por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Senhor, foi para o meu benefício que tanto sofri. Olha, foi para o meu benefício que tanto sofri. Glória a Deus. Em teu amor me guardaste da cova da destruição. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Ou seja, o Senhor me perdoou. Pois a sepultura não pode louvar-te. A morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem à cova não podem esperar pela tua fidelidade. Somente os vivos te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade a seus filhos. Amém. O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias da nossa vida no templo do Senhor. Você vê, olha, foi o Senhor quem me salvou, foi o Senhor quem teve misericórdia de mim, foi o Senhor quem falou, ó, eu vou te salvar, Ezequias, eu vou te dar vida. E deu 15 anos. Isaías dissera, apliquem um emplasto de figos no furúnculo e ele se recuperará. Acabou. Deus foi lá e deu a sabedoria a Isaías do que fazer para ele se recuperar. Ezequias tinha perguntado qual será o sinal de que subirei ao templo do Senhor. Isaías, capítulo 39. Enviados da Babilônia. Naquela época, Merodach-Balade, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera de sua doença e de sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em todos os seus depósitos: a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o seu arsenal e tudo que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Olha, isso aqui é algo muito sério. Ezequias recebeu a graça de Deus, a bênção de Deus para poder viver mais 15 anos. Mas Ezequias fez o quê? Ezequias foi
de certa maneira, inclusive usado por Deus para mostrar aos babilônios tudo aquilo que Israel tinha para poder fazer com que no futuro Babilônia viesse a se levantar contra Israel. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou o que aqueles homens disseram e de onde vieram. Ezequias respondeu, de uma terra bem distante. Ezequias respondeu, eles vieram da Babilônia para visitar-me. O profeta perguntou, o que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu, viram tudo que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor dos Exércitos, do Senhor poderoso. Um dia, tudo que há em seu palácio, bem como tudo que há em seus... bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levados para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns dos seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. E aí você vê, ó, Ezequias, deixa eu te falar. Tudo que você tem, tudo que você construiu, tudo que você acumulou até aqui vai ser levado para a Babilônia. Inclusive os seus descendentes também vão ser levados como eunucos para a Babilônia. Ezequias parou, refletiu. E ó, olha o que Ezequias respondeu. É boa a palavra do Senhor que você falou. É boa? Misericórdia. Olha, tudo vai ser destruído. Tudo vai ser saqueado. Os seus descendentes vão passar aflições terríveis. Mas ó, é boa a mensagem que você deu. Ezequias respondeu, pois pensou. Olha o raciocínio de Ezequias. Haverá paz e segurança enquanto eu viver. Ou seja, enquanto eu viver, tá tudo certo. Ó, problema da geração posterior. Eu não tenho nada a ver com isso. Não seja assim. Não viva desse jeito. Não seja como Ezequias, pelo contrário. Viva pensando no próximo e principalmente naqueles que vieram de você. Faça o melhor por eles. Por quê? Porque é sua descendência, porque é seu povo, porque faz parte de você. Não seja como Ezequias. Não seja dessa maneira. Faça o contrário. Faça mais, trabalhe mais, acumule mais para os seus descendentes, porque isso louva a Deus. Porque isso é louvor ao Senhor. Entenda, os seus descendentes são a herança do Senhor. Ame, cuide, proteja. Faça o melhor que você pode com o que você tem na mão para eles, para a glória de Deus. Não seja como Ezequias. Inclusive, escreve aqui, ó. Escreve aqui, viver. Escreve aqui, viver. Para eu saber que você chegou até o fim. V-I-V-E-R. Escreve aqui, V-I-V-E-R, para eu saber que chegou até o fim. Escreve aqui. Se inscreve aqui no canal. Se inscreve aqui no canal para amanhã, dia 209, em nome de Jesus, estarmos juntos aqui para a honra e glória do Senhor. Primeiramente, sou feliz e grato a Deus em nome de Jesus. Depois é você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. Até amanhã, dia 209, em nome de Cristo Jesus. E é isso. Até amanhã, dia 209, em nome de Cristo Jesus. Amém.